Livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo 2 até o versículo 5. Depois o versículo 24 e o versículo 25, o capítulo 14 e o versículo 6. Diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Agora vamos lá para o versículo de número 24 e o 25. 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14, versículo de número 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua a mãe, deu a saber o que tinha feito. Senhor, te agradecemos por esta palavra. Nos colocamos, ó Deus, à tua disposição para entregar para a tua amada igreja o que tu tens, ó Deus, para ela nessa noite. Glorificamos o teu nome e te agradecemos para todo sempre. Amém. Irmãos, o tema: lições do Espírito Santo na vida de Sansão. Deus colocou no meu coração algumas coisas que eu quero aqui partilhar com os irmãos. Temos aqui nesse texto, muito conhecido nas igrejas evangélicas, e até principalmente no lado infantil, que tem muitas peças que falam sobre Sansão, hinos. Mas estas porções bíblicas que nós terminamos de ler, elas possuem ensinamentos profundos para a nossa vida espiritual, e até nós podemos contemporizá-las, porque estamos vivendo momentos que vai de encontro a esta palavra. Então nós precisamos confrontar a nossa vida, os nossos comportamentos, a palavra de Deus. É o momento, é a hora disto, porque nós cremos, até mesmo dentro dos sinais que estão acontecendo no mundo, os acontecimentos gerais, políticos, social e econômico, para nós, igreja, passamos a entender que a nossa vida, ou seja, estamos para ser arrebatados. E nós não podemos perder de forma alguma o caráter de vida provisória nesta terra. A qualquer momento vamos deixar esta terra e vamos morar com o Senhor Jesus Cristo na glória. Por isso precisamos estar preparados. Então Deus colocou no meu coração, temos aqui o nascimento de Sansão. O nome Sansão em hebraico significa sol, ou seja, um nome característico, um nome apropriado para o momento que Israel estava vivendo. Havia uma esterilidade espiritual, social, econômica e física na nação de Israel. Então Deus faz uma promessa a um casal, a uma mulher que era estéril naquela época, para exemplificar a situação que a nação de Israel estava passando. Então, logicamente, o sol iria brilhar naquele local. Agora, uma coisa que me chamou a atenção em me preparando para trazer esta palavra, o livro de Juízes é um livro que o seu nome diz, a sua categoria, Juízes. Dentro desses juízes que Deus levantou periodicamente para libertar a nação de Israel, nós temos 2 juízes que se notabilizaram-se
através do seu trabalho, através do Espírito Santo em suas vidas. E no livro de Deus, a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo dedicou 100 versículos para falar sobre Gideão. E também dedicou 96 versículos para falar sobre Sansão. Os nomes mais mencionados no livro de Juízes é Sansão e Gideão. Ou seja, nós podemos entender aqui na Bíblia Sagrada que tanto Sansão como Gideão foram homens de audiência. Homens de audiência. A primeira lição espiritual que Deus traz para nós hoje, que nós devemos ser pessoas de audiência. Essa dinâmica de massa não é compatível à palavra de Deus. Nós não somos mais um, está entendendo? Deus nos fez pessoas especiais. Especiais porque o Espírito Santo habita no nosso coração. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos o templo, o tabernáculo do Espírito Santo. Aquele tabernáculo alegórico no passado, que era montado e desmontado, aonde Deus manifestava a sua presença, ali no lugar santíssimo. Hoje nós somos o tabernáculo, hoje nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo de Deus. Então não somos qualquer pessoa, somos pessoas espirituais, pessoas especiais para Deus. Então precisamos sair dessa dinâmica de massa. Nós não somos mais um. Deus tem um propósito em cada um de nós. O fato de chegarmos aqui esta noite, adentrar por essas portas, louvarmos a Deus, adorarmos a Deus. Eu sei que a igreja tem os seus grupos, suas equipes de louvores, tem os seus preletores, pregadores, seus mestres, mas no sentido espiritual da palavra bíblica, todos nós temos um propósito delineado por Deus. Deus nos chamou para ser pessoas especiais. A primeira coisa. A segunda que nós vemos aqui, é de suma importância que nós leiamos esses versículos e venhamos entender o que Deus está falando em sua palavra. Não sei se o rapaz está me ouvindo, que pode repetir ali, Juízes capítulo 13, versículo 2 a 5. Capítulo 13, versículo 2 a 5. É muito importante isto. A mãe de Sansão era estéril, e isto era uma calamidade para as mulheres em Israel, e ao mesmo tempo era um temor. As mulheres temiam não ter filhos. Era uma calamidade, era uma tragédia para uma mulher naquela época não ter filhos. E o que está acontecendo hoje? Hoje nós temos vivendo situações no mundo que em muitos países já foi liberado o aborto, e outros países estão lutando para a liberação desse tipo de coisa, enquanto que na Bíblia Sagrada nós não encontramos respaldo para isso. Lá no livro de Salmo de número 127, versículo 5, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então as mulheres em Israel, elas assumiam a postura diante de Deus, nesta palavra bíblica. E a Bíblia ainda diz que o Senhor levantou alguns critérios para a mulher de Manoá, o pai de Sansão, que Deus daria um filho a ela, e ela teria que cuidar daquela criança desde o seu ventre. Cientificamente falando, nós entendemos dentro da área científica, médica, dentro da área psicológica, que as primeiras impressões que uma criança recebe é quando ela está no ventre. Tem muitas situações que estamos vivendo hoje aí, de delinquência infantil, de problemas de criminalidade, que o problema começou no ventre da mãe. Então é muito importante isso, não somente a questão da social, a questão psicológica, mas a questão também do alimento. Ela não poderia comer qualquer coisa, então ela tinha que cuidar daquela criança desde o ventre. Então o Senhor disse para que ela não bebesse bebida alcoólica e outras coisas mais. Ou seja, uma mãe não pode comer qualquer coisa, porque se ela comer qualquer coisa, o que vai acontecer? A criança, ela já vai nascer com problemas. Hoje nós estamos enfrentando situações que a criança já nasce com o açúcar alto, a criança já nasce com problema de coração, e através dos estudos a gente passa a perceber que foi no momento da gestação, não teve as vitaminas necessárias próprias. Então naquela época Deus já estava se preocupando
com Sansão, que ainda ia ser gerado no ventre da sua mãe. Aleluia. Ora, irmãos, Sansão, a Bíblia diz que ele foi um nazireu, alguém que foi consagrado a Deus, alguém que foi separado para Deus. Ora, muitas pessoas acham que ter filhos não é brincadeira. Realmente não é brincadeira. Eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma moça que hoje, pela infinita misericórdia do Senhor, há 6 anos, ela está como missionária na Polônia, na cidade de Piaseczno. Não é fácil você criar uma criança, mas nós não podemos descaracterizar essa verdade bíblica, que temos responsabilidade com nossos filhos. A Bíblia diz assim, cria a criança no caminho que ela ensina a criança, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for grande, velho, não se desviará dele. Ensina a criança. Ensinar, aqui no hebraico, é o mesmo verbo, ou seja, o verbo usado no hebraico, ensina, ou essa palavra ensina no verbo ensinar, no hebraico, significa algo muito interessante. É você colocar cabresto, você colocar um guia na boca do cavalo, tá? Para que você possa dominá-lo, para que ele possa te obedecer. Então, quando ele coloca aquele guia, aquele cabresto, fugiu o nome agora, na boca do cavalo, então ele consegue dominar o cavalo, ele consegue dominar a força daquele cavalo. Então, ensinar no hebraico significa isso. Se você quer que o teu filho te obedeça, você precisa ensinar. Ensinar o quê? O caminho que ele deve andar. O caminho que ele deve andar, no hebraico, não diz o que você quer ensinar, o que você quer que seu filho seja, os seus pensamentos, as suas ideias. Não, o caminho que ele deve andar é o caminho da palavra de Deus, é a vontade do Senhor para aquela vida. Então, quando isso acontece, aí sim estamos criando os nossos filhos de acordo com a vontade do Senhor. Mas o dia a dia de hoje, a vida corrida, os nossos afazeres, as nossas preocupações, muitas das vezes até o nosso trabalho da igreja, nosso envolvimento na igreja, a gente deixa os nossos filhos criando por si mesmo, a gente não tem uma preocupação com ele. O maior problema hoje que estamos passando dentro das igrejas evangélicas é que os nossos jovens não têm mais aquele desejo de ser um pastor, de ser um missionário. Eles querem ser tudo na vida, menos um pastor, menos um missionário, um líder, um professor de escola bíblica dominical. Perdemos esse foco, perdemos essa ótica, porque quando criança, lá no ventre, não tem essa preocupação. Quando criança, eles crescem por si mesmo. Eles crescem de acordo com as informações mundanas. Mas igreja do Senhor Jesus Cristo, pastor, me perdoe, tá? Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos preocupar com os nossos filhos, que eles são herança do Senhor. Herança significa algo passado, Algo passado por quê? Quando você recebe a herança, alguém no passado deixou para você. Então essa palavra herança conota uma coisa do passado, ou seja, um legado deixado por alguém. Herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, algo aonde Deus escolheu para gerar, para criar, trazer existência, uma vida, uma nova existência. Todos os homens, excetuando-se Adão, nasce através da fecundação que acontece lá no ventre, a gestação lá no ventre. Somente Adão não teve esse processo, mas todos os homens depois de Adão foram gerados lá no ventre, até o próprio Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia fala, e o fruto do seu ventre, porque Deus realiza o milagre da vida dentro do ventre de uma mulher. Salmo de número 139, de um modo terrível, não algo horrível, mas maravilhoso, algo tremendo. Eu fui formado, no momento da fecundação, Deus sopra o fôlego de vida naquela criança. É de Deus isso, vem do coração de Deus. Precisamos ter cuidado com os nossos filhos, criá-los no temor do Senhor. A técnica do diabo hoje, a estratégia maligna hoje, é trabalhar as nossas crianças. Por quê? Porque há pessoas que acham que o diabo tem pressa. O diabo não tem pressa. O diabo trabalha vagarosamente. Ele tem um cuidado em aplicar os seus intentos, as suas estratégias. Ele muda as estratégias
no decorrer das eras, das gerações, das décadas. A Bíblia fala que quando João teve a revelação lá na ilha de Pátimo, ele perguntou: quem é esse dragão? E houve a resposta para ele: esse dragão é a antiga serpente do Éden. Então houve uma metamorfose, houve uma mudança, já não é mais a serpente, mas aquele dragão é a antiga serpente. Então, à medida que o tempo vai se passando, o diabo vai trabalhando de formas diferentes. Ele quer torcer a palavra de Deus, ele quer nos levar a situações de desobediência. Então voltamos o nosso estudo. Então Sansão era nazireu, ele foi dedicado a Deus. O nazireu era um voto fixo por um pouco tempo ou por muito tempo, mas a Bíblia diz que Sansão, aquele voto era para toda a sua existência. Nazireu, alguém consagrado a Deus, alguém separado para Deus. Voltamos ao capítulo 13, versículo de número 24, diz assim: depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Aleluia. Temos 3 coisas aqui. Depois deu a mulher à luz um filho. Aleluia. Ou seja, Sansão nasceu. Logicamente, literalmente, o nascimento físico. Mas eu quero levar você a um outro lado do nascimento. É o nascimento espiritual. É o novo nascimento. Se estamos falando lições do Espírito Santo na vida de Sansão, nós não vamos ficar atrelados ao nascimento físico, mas voltamos aqui ao nascimento espiritual, ao novo nascimento, que é produto da operação do Espírito Santo em nossa vida. Sabemos que o novo nascimento é uma condição fundamental, uma condição indispensável, tá? Para que nós adentremos as mansões celestiais. A coisa mais urgente que deve acontecer na nossa vida chama-se novo nascimento. Novo nascimento. E o novo nascimento não é produto da força humana. Nós somos passivos nesse negócio. Mas o novo nascimento vem dos céus. É Deus que opera na vida de uma pessoa. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12: veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quando nós cremos no nome do Senhor, Deus produziu o novo nascimento na nossa vida, deu-lhes o poder. Poder aqui no grego é a palavra dunamis, poder diferente, poder sobrenatural, o poder de Deus que mudou a nossa natureza. Através do novo nascimento nós passamos a ter a natureza de Deus, e quem tem a natureza de Deus odeia o pecado. Quem tem a natureza de Deus não tolera nenhum pecado. Quem tem a natureza de Deus tem prazer em estar na casa do Senhor. Como diz Davi no Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, não é só pedir, mas buscarei, para que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para aprender no teu templo e contemplar a tua formosura. Aleluia, aleluia. A Bíblia, quando fala na doutrina do novo nascimento, encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 3, que quando Nicodemos foi visitar Jesus durante a noite, o que eu encontro aqui nessa passagem, nesse quadro bíblico, que Nicodemos, ele representa o estereótipo da sociedade de hoje. O comportamento dele, a palavra dele em reconhecer os milagres, reconhecer que Jesus realmente era o Filho de Deus, teoria, capacidade intelectual, posição social. Então o estereótipo da sociedade hoje está representada na pessoa de Nicodemos.
Mas Jesus não se intimidou com toda aquela apresentação e nem com as suas palavras. Jesus virou-se para ele e disse: necessário vos é nascer de novo. Por quê? É algo urgente na nossa vida, porque nós não adentraremos as mansões celestiais. Precisamos ter a natureza de Deus. Ou seja, quem nasceu uma vez nessa terra precisa nascer duas vezes. Então Sansão nasceu de maneira sobrenatural. A sua mãe era estéril, não havia nenhuma possibilidade humana dela conceber, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele nasce. Aleluia. Ninguém tem capacidade de mudar a vida de ninguém, mas o Espírito Santo, ele pode mudar a vida de uma pessoa e dar a ele a natureza de Deus. Segundo, depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu. Outra parte interessante que o Espírito Santo nos faz, aqui aponta para o nosso crescimento espiritual. Há uma necessidade de nós crescermos espiritualmente. Deus não quer anões espirituais, Deus não quer meninos na sua casa, mas precisamos crescer. O que é crescimento? É nós assimilarmos a natureza de Deus, nós assimilarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O crescimento é um processo, ninguém cresce de hoje para amanhã. Assim como uma criança vai crescendo, tem as suas fases de crescimento. Aleluia. À medida que ela vai absorvendo as proteínas necessárias ao crescimento, nós, como servos do Senhor, quando adentramos a casa do Senhor, quando lemos a palavra, quando dobramos nosso joelho para buscar a presença do Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos assimilando a presença do Senhor Deus e vamos crescendo a maturidade cristã e passamos a compreender que o nosso galardão não vem através do resultado do nosso trabalho. Tem muita gente enganada dentro da igreja, estão atrás de resultados. Um time de futebol, tudo bem, ele ganha, ele recebe o prêmio de acordo com os resultados obtidos naquele campeonato, mas na igreja não é uma competição. Nós não estamos aqui para competir com ninguém. Eu prego melhor, eu canto melhor. Estamos aqui para assimilar a glória de Deus, a graça do Senhor, e saber que o nosso galardão vem de acordo com a nossa fidelidade à palavra do Senhor. À medida que somos fiéis à palavra do Senhor, à medida que somos fiéis à chamada de Deus, nós crescemos em graça. Aleluia. Então Sansão cresceu e foi abençoado, e o Senhor o abençoou. Para sermos abençoados por Deus, precisamos nascer de novo. Para sermos abençoados por Deus, precisamos crescer. Novo nascimento, mas crescimento, o resultado disso é a bênção de Deus. A bênção de Deus na nossa vida. Aleluia. Versículo 25 do capítulo de número 13. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. E o Espírito do Senhor, embora num período muito remoto, muito distante, mas vemos aqui a operação do Espírito Santo trabalhando na vida de um homem, de uma pessoa. Aleluia. Então o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Em alguma tradução está escrito: e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Começou, vamos ficar com essa tradução. O Espírito Santo começou a incitá-lo. Aqui no vídeo está passou, mas a tradução mais antiga está começou. É por que isso? Porque um dia na nossa vida o Espírito Santo vai começar a fazer alguma coisa em nós. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Existem pastores aqui dentro que um dia não estavam sentados na cadeira de pastor, um dia não estava liderando uma congregação. Tem muita gente aqui que um dia não estava nem aqui dentro dessa igreja, mas um dia o Espírito Santo começou a fazer algo na nossa vida. Nem todos podem ser pastores, evangelistas, missionários, mas uma coisa tenha certeza: independente da tua condição, independente de quem é você, mas o Espírito Santo um dia vai começar a fazer algo na tua vida. Fomos chamados por Deus para isso.
E precisamos marcar essa situação na nossa vida, marcar essa realidade. Quando Ele vai começar a fazer algo na nossa vida, não sabemos quando, mas um dia Ele vai começar. E diz a Bíblia Sagrada que Ele começou a impelir. A palavra impelir, no nosso idioma português, em qualquer dicionário nosso, impelir significa motivar. Motivar. Ou um outro sinônimo, despertar a atenção. Aleluia. Despertar a atenção. Então o Espírito Santo começou a despertar a atenção de Sansão em Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. O que Deus está dizendo ali? Manaé e Dan é a mesma coisa no hebraico que campo de Dan. A palavra campo de Dan em hebraico significa a palavra juiz. E quando nós nos deparamos com a palavra juiz na Bíblia Sagrada, vem à nossa mente a justificação, o julgamento de Deus sobre o pecado. Então Deus, através da justificação, que veio através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele morre, Jesus pagou a pena, Jesus pagou a nossa dívida. Justificação é um termo jurídico que todos nós sabemos, apenas para endossar o que estamos falando. Aleluia. É uma quitação divina. Nós fomos decretados absolvidos. Deus nos absolveu, porque Jesus pagou a nossa conta. Jesus pagou a nossa dívida. Nós não podemos de forma alguma tirar da nossa mente, do nosso coração, o Calvário. Que tudo começa onde? No Calvário. Então o Espírito Santo começou a incitá-lo para onde? Lá em Manaé, Dan, ou seja, lá no juízo, ou seja, no Calvário. A nossa vida começa no Calvário. Foi lá que os nossos pecados foram perdoados. Foi lá que a nossa dívida foi paga. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz para nós que... Alguém pode me ajudar, por favor? Esqueci, deu um branco agora. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Ou seja, não é paz de Deus, temos paz com Deus. A paz de Deus é outra coisa. Nós temos a paz de Deus. Paz de Deus representa tranquilidade. Paz de Deus representa harmonia, mas paz com Deus representa reatar as partes conflitantes. A paz com Deus representa reconciliação. Estávamos em litígio com Deus, havia um impasse entre nós e Deus, mas através da justificação, aleluia, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Ninguém aqui fez nada, nós não prestávamos. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. Muitas vezes a gente ora bonita, aquela coisa toda, aquelas palavras lindas, mas a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. Mas pela fé no sacrifício na cruz do Calvário, fomos justificados. Fomos absolvidos. A nossa dívida foi paga. E a Bíblia diz que não é só isso. É algo tríplice. Primeiro, a justificação. Segundo, a libertação. Ou seja, fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio em nós. Que nós não andamos mais na carne, mas andamos no Espírito de Deus. Pode vir tudo quanto é tentação que o diabo lançar sobre cada um de nós, mas fomos justificados pela fé. Fomos reconciliados a Deus. Percamos tudo na vida, percamos a nossa casa física, percamos até a nossa roupa, que andemos nu nessa rua, mas não percamos a nossa comunhão com Deus, que não percamos a presença de Deus, que é algo sublime e maravilhoso.
saber que Deus está conosco, que Deus está presente, que fomos libertos do poder do pecado, e resta-nos terceira parte, a glorificação na eternidade, onde receberemos corpos gloriosos na presença do Senhor Deus. Aleluia. Então vamos caminhar mais um pouco, já estamos terminando, pastor. Então começou a impelir para o campo de Dan. Começou a impelir, começou a motivá-lo. Então tudo começa no Calvário. Eu quero abrir um parênteses aqui, que no hebraico é a palavra campo de Dan, ou seja, impelir, motivá-lo para Manaé, campo de Dan, ou seja, uma vida justificada, reconciliada com Deus. Nós somos impelidos de quando em quando para o campo. Fiquemos dentro da igreja assim, adoremos o Senhor dentro da igreja, mas a nossa chamada é para o campo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão de nova língua, uma vida cheia do Espírito Santo. Ele de quando em quando ele vai para o campo demonstrar essa verdade gloriosa e maravilhosa. Isso aconteceu com a minha filha muitos anos atrás. Ela possuía 7 anos de idade, quando nós estávamos, há mais 5 minutos estamos contando esse testemunho, já vamos encerrar a mensagem. 7 anos de idade, pastoreava uma igreja em Engenheiro Pedreira, quando alguém falou para a gente, em um trabalho de irmãs, que Deus usaria muito a minha filha em um lugar muito distante. E nós guardamos aquela palavra, segurando aquela palavra. Minha filha é pequenininha ainda, e passaram-se os anos. A minha filha, em um carnaval, um mês de fevereiro desse, no carnaval, ela foi passar o carnaval na casa dos parentes, lá em Miguel Pereira. E chegando lá, passou os 4 dias e voltando para casa, numa quinta-feira, nós notamos que ela não estava bem, alguma coisa estava acontecendo com ela. E naquela época, como hoje ainda, esse surto de dengue, essas coisas todas, nós pensávamos que era dengue. Levamos para pronto-socorro lá em Engenheiro Pedreira. O doutor falou assim: pai, você leva a tua filha para um outro hospital, porque nós não temos recurso aqui. Isso não é dengue, não, é uma outra situação que está acontecendo com a tua filha. E nós trouxemos a minha filha para o Hospital Marcelo Dia, aqui no Lins de Vasconcelos, e ela ficou 3 meses internada naquele hospital, 3 meses. E improvisaram um quarto para ela, porque ela havia contraído uma bactéria. Ele não sabia que bactéria era aquela, e a bactéria começou a correr toda a corrente sanguínea da minha filha, e ela foi da cabeça até os pés, e criando várias situações difíceis para o corpo da minha filha. Alcançou o coração, as pernas, os braços. No braço esquerdo da minha filha, a bactéria fez um ninho, e o osso do braço esquerdo, como para que você possa ter um entendimento, é como você pegasse um pedaço de plástico, colocasse no fogo e tirasse. Ficou todo retorcido, porque a bactéria começou a destruir o osso do braço esquerdo da minha filha. E o doutor falou assim: se ela sobreviver, o braço esquerdo dela não cresce, vai ficar defeituoso. E ali aquela luta, chamaram cientista aqui do Instituto Oswaldo Cruz para ajudar na pesquisa da bactéria, para saber que bactéria era aquela ali, nada. E no final dos 3 meses que ela estava internada, uma UTI improvisada, o médico disse assim para a gente: você sai com a tua esposa, vai embora, você sabe o que você tem que fazer, porque todos os recursos médicos esgotaram-se, não tem mais nada para nós fazermos. E você sabe o que você vai fazer, porque a doutora, chefe da equipe médica, já assinou o atestado de óbito da sua filha. Ou seja, a minha filha morreu. E eu saí daquele hospital, a minha esposa em pranto, a gente em pranto, e muitas igrejas daquele local ali em Engenheiro Pedreira oraram, do município de Japeri, todas as igrejas denominacionais, as igrejas pentecostais entraram num grande clamor de oração para Deus dar vitória. E a minha filha morreu naquele hospital, e nós saímos já de noite, e eu chamei a minha sogra para que pudesse ficar com a gente ali. Ela foi e ficou naquele hospital. Levei minha esposa
para casa, e de madrugada eu voltei para o hospital para pegar minha filha no necrotério e fazer o que tinha que fazer, pegar, botar no caixão e enterrar. Aleluia. Mas quando nós chegamos naquele hospital de madrugada, há um reboliço muito grande naquele hospital, e pergunta um, pergunta o outro, e de repente eu encontro a minha sogra glorificando o nome do Senhor, e disse para mim: Jorge, o Deus, quando tu saíste daqui ontem à noite, Deus fez um milagre nesse hospital. Eu procurei o doutor e falei com ele. O doutor disse para mim: ó, pai, a tua filha reviveu. Ele não estou aumentando nem diminuindo a palavra, foi essa expressão que ele disse para mim: a tua filha reviveu. E quando nós chegamos naquele quarto que eu olhei, a minha filha estava lá com os olhinhos abertos, magrinha, porque minha filha virou um cobaia naquele hospital, com os olhinhos abertos. E depois daquele processo, daquela situação, a minha filha começou a se recuperar, até que ela saiu daquela improvisação do CTI, que não podia ficar com as outras crianças, por causa da contaminação, que ela foi para a enfermaria normal. A minha filha virou-se para mim e disse assim: papai, eu tenho algo para lhe contar. Aleluia. E ela disse para mim: papai, eu vi Jesus. Aleluia. Eu disse: Ana Paula, que negócio é esse? Conta para o papai como era Jesus. Sabe como é que criança é? Conta para o papai como era Jesus. E ela disse: papai, era um homem todo de branco. Ele todo de branco, e veio ao meu encontro e disse assim para mim: eu vim aqui para te curar. E eu perguntei a Ana Paula como é que era o rosto dele. Que se ela falasse como era o rosto dele, ela ia dizer que é coisa de criança. Como é que era o rosto de Jesus? Ela diz assim: papai, eu não pude ver o rosto dele, porque era como uma bola de fogo o rosto dele, papai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ou seja, o Senhor passou o tempo. Hoje a minha filha está lá 6 anos para 7 anos na cidade de Piasetti, na Polônia, como missionária, pregando a palavra do Senhor Deus. Aleluia. O Espírito Santo e o Espírito Senhor começou a incitá-lo, a motivá-lo, a despertá-lo para Manoá de Dan, entre Zorá e Estaol. A palavra Zorá significa no hebraico, golpe, significa chicotada. A palavra Zorá, golpe, chicotada. A palavra Estaol significa petição, pedir. Mas como que Dan, o campo de Dan, fica entre Zorá e Estaol? Fica justamente no centro, ou seja, chicotada e golpe. Essa palavra, eu fiz uma pesquisa em casa, essa palavra tem um significado: chicotada e golpe. Quanto mais você toma chicotada, quanto mais você é golpeado, você aprende a dar valor à vida. Ou seja, Deus usa a luta, a dificuldade, para que você venha dar valor à vida. Aleluia. Então o campo de Dan ficava entre Zorá e Estaol, ou seja, o Calvário fica entre a tua dificuldade e a tua petição. Você passa pela dificuldade e você entra na petição: pedi e dar-se-vos-á. Aleluia. Então vamos agora para fechar a mensagem. Capítulo 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Rapidamente, pastor, estamos terminando. Agora meus 5 minutos. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Ou seja, quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida, nós realizamos coisas sobrenaturais que o homem natural não tem condição de fazer. O Espírito Santo quer realizar coisas sobrenaturais através da gente. Precisamos crer nessa possibilidade bíblica. Naturalmente nós não vamos alcançar, aleluia, nada à nossa frente. Naturalmente nós não vamos ser pessoas de audiência. Naturalmente fica difícil ir um pouco mais além.
Mas Deus quer que saiamos no início, como falamos, da dinâmica de massa. Nós temos que ir um pouco mais além, nós temos que avançar mais. Quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida, Deus nos faz ir mais além, Deus nos faz avançar. Aleluia. Irmão, tantos problemas hoje na igreja, quantas energias sendo gastas, sendo desperdiçada, quanta dor de cabeça dentro da igreja, quantos trabalhos infrutíferos, porque as pessoas querem fazer pelo poder da natureza, pelo poder da humano, pelo poder da capacidade natural. Mas deixa o Espírito Santo apoderar-se de ti, deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. A porção dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, ou seja, na tradução mais antiga, ele rasgou um leão de cima a baixo como rasga um cabrito. Pastor James, sabe qual é o problema que está acontecendo hoje? Que as pessoas estão lutando com um cabrito como se estivesse lutando com um leão. Os cabritinhos da vida têm sido vistos como leões da vida. Já viu aquele ditado que tem aí fora? E esse rapaz transformou um pingo d'água numa tempestade. Está acontecendo isso muito com a gente, dentro das igrejas e com as nossas vidas. Estamos transformando pingo d'águas em grandes tempestades. Estamos transformando os cabritinhos da vida nos grandes leões. Mas na força do Espírito Santo, nós vamos rasgar o leão de cima a baixo como um cabrito. Aleluia. Quando o diabo se apresentar para você, ele é apenas um cabritinho. Rasga ele de cima a baixo pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, mas não é um leão, apenas um cabritinho. Então, pelo poder da autoridade do Espírito Santo do Senhor, pega esses problemas, pega essa dificuldade e rasga de cima a baixo, como se fosse um cabrito, em nome de Jesus. Agora terminando, e ele diz assim: nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Deus não precisa de audiência, Deus não precisa de plateia, Deus não precisa de holofote, Deus não precisa de sensacionalismo. A gente me perdoe, a gente tem uma boca igual de trombone. Quando acontece qualquer coisa, a gente sai falando para todo mundo, sai proclamando, sai falando. Não, vamos deixar esse negócio para lá. Vamos dar honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, Ele cuida de nós. A honra é dEle, o poder é dEle, a graça é dEle, o louvor é dEle. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Fecha a tua boca, não deixa ninguém saber. O segredo é contigo e com o Senhor Deus. Aleluia. Não é pela capacidade humana, não é capacidade física, não é pela força do intelecto, não é pelo dinheiro, mas é pela unção do poder do Espírito Santo na tua vida. Jesus sempre trabalhou na intimidade. Ele sempre dizia: não conte a ninguém que eu fiz isso, não fale para ninguém. Fecha a tua boca e deixa o Senhor glorificar o nome dEle na tua vida.